Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de monoteísmo prático. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem interessante que é Nefilim e superioridade. Antes de qualquer coisa, eu acho importante esclarecer que o objetivo aqui é darmos um contorno prático para a Bíblia hebraica, falarmos de lições práticas que a gente pode extrair. Esta não é uma aula de exegese, né? Não é uma aula da gente explicar o sentido completo e pleno desse texto bíblico. Se você deseja isso, nós temos no nosso canal, procure a série sobre Gênesis, mais especificamente o capítulo 6, você vai encontrar mais informações. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre esse texto de Gênesis 6:4. Naquele tempo havia Nefilim na terra. Eu deixei Nefilim sem tradução de propósito. E também depois, quando os filhos de Elohim possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Muito bem. Quando a gente fala de Nefilim, a primeira coisa, o porquê que eu deixei esse texto aqui sem traduzir, é porque na maioria das traduções você vai ter já uma tradução um pouco mais interpretativa que vai traduzir Nefilim como gigantes. Só que Nefilim não significa gigantes no hebraico, né? Significa literalmente os abatidos, os caídos, né? Vem de Nafal, que significa cair, tá? Então, são aqueles que foram abatidos, né? Aqueles que caíram, ou seja, aqueles que não estão mais lá, que não existem mais. Né, quando se entende na cultura semita, né, que uma dada casa foi abatida, caiu, isso significa que ela não deixou descendência, ela não deixou rastros, né, ela simplesmente desapareceu. Muito bem. Quem é que escreveu esse texto? Né? Esse texto foi escrito por um escriba pós-exílico na província persa de Yehud Medinatá, né, província de Judá, no início do século V antes da Era Comum. Portanto, já um tempo depois aí do retorno de Judá do cativeiro babilônico, esse texto, então, ele é escrito, ele tem uma linguagem pós-exílica, estruturas de frase pós-exílicas e uma temática que é uma temática que já mostra, né, uma influência cultural que Judá sofreu de outros povos, tá? E qual é o público-alvo? Justamente o povo de Judá, que já tinha uma cultura mais internacionalizada, né, e tomando contato aí com a cultura persa, né, com mais elementos, inclusive, da cultura suméria, né, embora eles sempre estiveram presentes, mas aqui mais fortemente, né, já um começo aí, talvez, de um contato com ideias gregas, etc., você tem, então, uma internacionalização do folclore, né? Então, o povo já estava um pouco mais tendendo a acreditar em alguns mitos e folclores, histórias e lendas de outras nações. E as outras nações tinham muito isso, né, da ideia de semideuses, né, de figuras que eram filhos dos humanos com os deuses, né? Então você tem, por exemplo, na mitologia suméria, né, na epopeia ou épico de Gilgamesh, né, você vai ter a ideia, né, de que você tinha semideuses que atingiam a imortalidade, né, eram filhos das divindades, eles tinham toda uma jornada, né, na trajetória pela Terra para poder, vamos dizer assim, atingir um status divino e assim, né, a coisa se sucede. Mas o mais interessante a se notar e que eu acredito que seja justamente o motivo principal por trás desse texto, está, por exemplo, nessa tábua aqui, nessa tábua suméria, uma tábua que data aí do século 22 aproximadamente, né, antes da Era Comum. E essa tábua, existem outras tábuas semelhantes, outras ideias semelhantes, mas ela ilustra um conceito que era muito comum ali nos povos, principalmente mais ao norte, né, que era a ideia de uma origem divina dos deuses através de uma filiação, né, justamente de uma mistura, né, entre uma espécie de uma semente divina com uma semente humana, né? E aí você tem essa tábua, ela chama-se a lista dos reis sumérios, né? E ela começa justamente com deuses, né, que vão gerando descendentes humanos, e aí a partir desses descendentes humanos você vai tendo então os reis na Terra, né? E a partir disso você tem esses reis na Terra, né, que vão estabelecendo reinados, etc, etc, e esses reinados vão sendo cada vez mais curtos,
por uma série de razões. Mas o objetivo dessa lista, né, e ela mistura essa ficção, né, com relação à origem divina dos deuses com personagens reais, deuses realmente que existiram na antiguidade, ali na região da Suméria, né? E a ideia era exatamente de quê? De que as lideranças, né, principalmente os reis, as famílias reais, elas eram de origem divina. Então, assim, você devia obediência ao rei, você não podia se insurgir porque o rei era literalmente filho de uma divindade. Insurgir-se contra a família real era insurgir-se contra a família dos deuses, né? Então, certamente havia interesses aí nesse tipo de colocação, né? E a gente vê, então, exatamente, né, muito traço disso na literatura da época do Segundo Templo, né? Na época do Primeiro Templo, claro, a gente também tem bem menos evidências, né, literárias, né, da época anterior ao exílio, ao cativeiro babilônio, mas você nitidamente tem muito menos, né, do que no período pós-exílico. No período pós-exílico isso bombou, não apenas na Bíblia hebraica, como também em outras literaturas, né, que você encontra aí desse período, tá? E qual era o propósito aqui? O propósito é justamente afirmar que nenhum dos reis ou líderes da atualidade era divino ou descendente dos deuses. Ou seja, né, você pega e coloca isso aqui justamente um pouquinho antes do dilúvio, quando todo mundo morreu, né? Assim, o que isso mostra? Olha, eles foram abatidos, eles caíram, as casas foram completamente destruídas. Ou seja, nenhum dos reis que aí está, nenhum dos líderes que aí está é descendente dos deuses. Olha a ideia do escriba, então, aqui, né? A ideia do escriba é exatamente combater essa mitologia, combater esse folclore, não negando totalmente, né, mas explicando de uma forma, ok, tá, tudo bem, tem essas histórias, ok, mas esse pessoal já caiu, isso daí são os heróis da antiguidade, isso daí não se aplica na prática hoje em dia. Então você tem exatamente essa preocupação, uma preocupação de dizer, olha, nenhum rei, tá, os reis da Pérsia, né, os reis de outras nações, nenhum rei é divino hoje em dia, você não tem mais essa ideia, né? Você não tem mais esses descendentes, se existiu algum, ficou lá para trás, né? Foram absolutamente destruídos, né? Os filhos, aqui existe uma certa controvérsia do que significam os filhos de Elohim, seriam deuses, seriam anjos, né? Seriam filhos de Deus, né? Assim, então existem várias traduções aí, mas normalmente essas tentativas, né, são tentativas teológicas, não são tentativas exegéticas, né? Mas aqui está nitidamente se referindo justamente, né, a essas semidivindades, é o que a gente sabe, né? E essas semidivindades, então, assim, é uma forma que a Bíblia hebraica encontrou de dizer, olha, isso aqui já era, acabou, esquece essa ideia, né? Era a melhor maneira que foi encontrado, né, que os escribas encontraram de fazer isso. Bom, e o que a gente pode extrair, então, de lição prática a partir dessa ideia, né? Primeiro, a gente tem a tendência de achar que essa coisa de idolatrar ídolos, né, e pessoas famosas, líderes, etc., é uma coisa antiga, né? E a gente acha, às vezes, pelo fato de que a gente realmente evoluiu, né? Ninguém hoje acha que um líder religioso ou político é literalmente um deus, né? Salvo talvez raras e honrosas exceções de alguns doidos por aí, né? Mas a gente acha essa ideia um pouco infantil, ultrapassada, etc., mas a gente não percebe que, assim, não é o fato de a gente ter evoluído um pouco que significa que a gente evoluiu tudo, né? Abra o seu timeline no seu Facebook, vá olhar os posts das pessoas que você vai ver uma idolatria desgraçada a políticos, né? Assim, uma tendência a justificar tudo que o político faz, né? Sendo que a maioria dos políticos por aí, inclusive provavelmente o político que você curte, independente de quem ele seja, provavelmente ele é um grande sociopata, porque a maioria desses que estão aí, se não for sociopata, não sobrevive nesse meio, né? E provavelmente ele não está nem aí para você, ele não está nem aí realmente para a nação, ele pensa em si, ele tem um projeto, né, e uma meta muito mais pessoal do que você
Imagina, e não é um coitadinho que está sendo vítima de uma grande conspiração mundial, etc. Tudo isso, né, pessoal, é idolatria. É sutil, mas é uma forma de idolatria, né? Mesma coisa a gente vê com pessoas que defendem líderes religiosos também. O líder religioso dele pode falar o maior absurdo possível, que o camarada, não, veja bem, temos que tomar cuidado, né? Os ungidos, os nossos sábios, né? O fulano, beltrano, não sei o quê. Aí você vê nitidamente que ele passa pano, né? Então toma cuidado com isso. Esse tipo de coisa é um tipo de idolatria, embora não seja tão literal a idolatria quanto no período passado, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem muito essa tendência e você precisa fazer um check-up na sua vida para que você não coloque pessoas nesse lugar. Tá? Além disso, você tem também, né? Temos 3 ainda hoje aqui para enfatizar bem, foi de propósito, né? Ainda hoje, para mostrar que essa mensagem, embora muita gente ache que ela é obsoleta, ela é bem atual. Ainda hoje você tem grupos que nutrem fantasias de superioridade, né? Acham que porque você pertence a um grupo X, a um grupo Y, porque você acredita dessa forma ou daquela, você tem uma fantasia de superioridade, né? Então, seja por conta de uma convicção religiosa que faz com que você seja o rei da cocada preta, o salvo, o filho de Deus, ou etc., seja porque você tem uma, né, vamos dizer assim, uma fantasia de que a divindade te favorece de alguma forma, né? Vou dar 2 exemplos aqui, né? Você pega, por exemplo, no meio cristão, você tem muita gente que acredita na teologia de que só os cristãos são realmente filhos de Deus e os outros são criatura de Deus. Isso é odioso. Não interessa de onde você tirou isso. Isso é nojento, né? Outra coisa, para não dizer que eu tô, né, vamos dizer, que eu tô pegando no pé, né? Eu sei, quero deixar claro aqui, eu sei que a maioria, né? Quero crer que a maioria dos cristãos não pensa assim, né? Estou aqui falando de uma questão, mas uma questão que existe. Outra questão, existe no meio judaico, principalmente no meio judaico mais fundamentalista, né? Infelizmente no meio judaico ainda se tolera demais o fanatismo, né? Mas graças ao eterno povo judeu já não é em sua maioria assim. Mas existe sim uma ideia, uma fantasia de superioridade étnica, entre aspas, né? Não é bem étnica, né? Porque né, o ser judeu não é. Mas eu sou judeu, então eu me sinto absolutamente à vontade de falar, sou judeu, filho de mãe judia, né? Mas eu digo, existe sim, já ouvi, já vi, cansei de ver isso e isso também é uma coisa nojenta, não devemos acreditar assim, né? Justamente nós que já sofremos discriminação, já fomos considerados inferiores por outros povos, não devemos nós adotar uma ideia, né, de que nós somos superiores pelo simples fato de sermos judeus. Isso também é nojento. Isso também não se fundamenta e não se constrói a partir da Bíblia hebraica de uma exegese bem feita, né? Você ter, vamos dizer assim, um orgulho da sua origem, tudo bem, mas a coisa não pode ir além de um certo ponto. E como esses, existem muitos outros aqui, né, que têm isso, e esse tipo de atitude deve ser, sim, deixado de lado e combatido, porque isso está muito repleta a Bíblia hebraica de exemplos de que a gente não deve agir assim. Outra coisa que ainda é atual, né? Pessoas têm medo de líderes religiosos, né? Ainda usam versículos desconexos, né, para falar, não se insurgir contra os príncipes do nosso povo, não toqueis nos meus ungidos e tantos outros chavões. E quando você olha para a Bíblia hebraica, em momento nenhum ela encoraja uma atitude de medo, né, com relação ao líder religioso. Essa ideia de medo do líder religioso, ela vem de uma fantasia de que, de alguma maneira, o líder religioso goza de um prestígio perante a divindade, né? E o que a Bíblia hebraica ensina, desde essa passagem até muitas outras, você pega os profetas, por exemplo, né? É o contrário, é o Eterno descendo a ripa justamente na liderança religiosa, muito mais do que no povo. Então, assim, a gente não tem que ter medo de líder religioso, né? Muito pelo contrário, essas pessoas, né? Se você segue uma religião, eu particularmente não tenho envolvimento religioso com grupo nenhum, mas se é a sua opção, né? E eu respeito isso,
não tenha medo das lideranças. As lideranças elas devem ser cobradas, elas estão lá para servir você, né? E não para mandar na sua vida, nem tampouco para que você tenha medo delas. Questionar uma liderança não é questionar uma divindade, né? Lembre-se, ninguém tem origem mais divina do que o outro. Esse conceito não existe na Bíblia hebraica, tá? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais este episódio de monoteísmo prático, né? Aqui a bibliografia para vocês, tá? Esse texto, né, da Sumerian King List, aqui de um texto eu peguei aqui da California State University, né? A Jewish Study Bible, que é sempre uma referência que eu utilizo, né? E o livro In the Beginning, do Tsemai Ore, que é um livro magnífico também falando sobre esse tema. Muito bem, pessoal, se você gosta do nosso material, primeira coisa que eu peço, né, já começando ao contrário aqui, faça uma doação, seja generoso com o nosso trabalho, porque nós precisamos ainda, temos muito pouco ainda apoio, né, das pessoas para que a gente produza mais vídeos de qualidade. Não temos outra fonte, né, para que a gente possa desenvolver isso, para que a gente possa custear o nosso trabalho que não doações, né? Então você pode fazer isso através do Pix, é muito fácil, você faz do seu celular, você não precisa ter chave cadastrada, basta entrar lá e colocar que você quer usar o Pix, né? E aí a nossa chave é universomonoteísta@gmail.com, também é o nosso e-mail de contato. Se você quer ser avisado do nosso conteúdo, melhor forma pelo WhatsApp, monoteísta.org/zap, você entrando ele já direciona, é um grupo, não tem interação, mas você vai receber o nosso material sempre que sair, porque nem sempre as outras mídias avisam, né? Se você colocar monoteísta.org/prática, você entra no nosso grupo para discutir justamente essa série Monoteísmo Prático, caso você queira. Temos Instagram, Universo Monoteísta, Facebook também, Universo Monoteísta, mas é aquilo, né? Nem o Facebook nem o Instagram mostram o conteúdo toda vez que ele sai, eles são seletivos, então muitas vezes as pessoas mandam mensagem para mim e falam: Felipe, eu achei que vocês tinham parado de fazer conteúdo, agora de repente chegou. Eu falo: não é, porque o Facebook e o Instagram são assim, então lembrem-se disso, ok? Muito obrigado pela presença e pela participação de vocês e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.